Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, segunda-feira, dia 5 de julho de 2021, o dia que o Senhor já preparou, o dia que o Senhor já concretizou, o dia que o Senhor já estabeleceu sobre a tua vida, tua casa, tua família, novos tempos, novo mês, e que o Senhor te abençoe, que o Senhor derrame sobre a tua vida exatamente aquilo que é bom, perfeito e agradável, que é a sua vontade. E do outro lado, você também deseje ou se proponha a viver aquilo que o Senhor deseja, a sua vontade, porque ela sempre será boa, perfeita e agradável. Por isso que você tenha uma segunda-feira maravilhosa, uma semana muito especial, e que tudo aquilo que for bom, perfeito e agradável se manifestem sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, em nome de Jesus. Estamos mais uma vez na presença do Senhor, como todos os dias, lendo a palavra do Senhor, pensando a respeito das coisas de Deus e ao mesmo tempo orando pela nossa família, pela nossa casa, pelos nossos queridos. Exatamente tudo que nós devemos fazer todos os dias, de segunda a segunda, de domingo a domingo. Faça sol, faça chuva, esteja frio ou calor, nós estejamos buscando no Senhor inspiração, ensino, exortação, edificação, consolo, né? Porque é isso que a palavra do Senhor propõe a fazer. Declarar, determinar, estabelecer uma ordem de vida, né? um modo de vida completamente estabelecido sobre os patamares espirituais do Senhor. E isso é uma grande bênção, e que você viva exatamente toda essa condição em nome de Jesus. Estamos sempre lendo a palavra do Senhor, estamos em Mateus capítulo 25, eu sempre falo para você, né? Não tem como ler os últimos capítulos, principalmente, né, os capítulos de 21 a 25, principalmente esses 5 capítulos. Por quê? Porque eles dizem respeito, né, à escatologia, aos últimos acontecimentos. E é importante nós lermos e pensarmos a respeito, porque é a nossa esperança, é a nossa vida. E nós devemos andar em esperança, né? Esperança por quê? Porque a palavra do Senhor fala que a esperança, ela faz com que nós passemos pelas tribulações, pelas dificuldades, pelos problemas, mas a esperança é maior. E sendo maior, ela nos traz saúde, não é? Principalmente nos dias em que nós vivemos. Então, que você viva essa condição espiritual, que você tenha essa capacitação do Senhor e que o Espírito Santo trabalhe a tua vida poderosamente em nome de Jesus. Eu estou lendo Mateus capítulo 25 e estamos meditando sobre a parábola das 10 virgens. Aí você vai falar, mas por que a gente fica parado numa parábola tanto tempo pensando? É porque é profundo. E a parábola das 10 virgens, ela norteia e ela diz respeito exatamente à maneira com que o Senhor age, a respeito da sua obra, dos seus negócios, dos seus valores, dos seus propósitos, né? Então a parábola das 10 virgens, ela abre um leque para nós que estamos estudando a palavra, ela abre um leque de aprendizado e de ensino maravilhoso dentro daquilo que ela se propõe, que é um acontecimento escatológico. Não é o arrebatamento, mas são os preparativos para um arrebatamento, né? Sobre essa plataforma que essa parábola se propõe. E aí eu vou ler com você. Bom dia, Amanda. Bom dia, minha tia Alzira. Tudo bem? Estou orando pelo Beto, pela Eliane, que está grávida, também a sua casa, a sua família, os seus queridos, né? Para que ele esteja se recuperando, esteja tudo bem com ele. Também estou orando pela Thaís, pelo Márcio, que estão passando pela Covid-19, que o Senhor lhes abençoe, que o Senhor cuide deles, né? O Márcio está
no hospital e a sua esposa Thaís está em outro hospital, né? Por causa dessa coisa de plano de saúde, né? Mas nós estamos orando e que a cobertura, a presença, o poder do Senhor esteja sobre esse casal maravilhoso, servos do Senhor, que servem ao Senhor. Então, o Senhor esteja no controle de todas as coisas. Também estou orando pela Cristina, né? Eva, Carlos, filha, genros. Estou orando pela Cristina também, pela sua recuperação completa, por essa cirurgia que ela fez, para que qualquer tipo vamos dizer assim, de análise, né, sobre a sua saúde esteja totalmente favorável à vida e a Cristina esteja se recuperando. Também orando por toda a família da Eva, do Carlos, das filhas, genros, netinho, também o João, Roseli, a Ângela e todos os familiares, e também o Fábio, Márcia, Luiz Henrique, também meus pais, minhas tias, minha tia Alzira que está aqui, minha tia Rosália também, todos os meus tios, primos, meu tio Osório fez aniversário esses dias, né? E também a Laurinha, pelo que eu vi lá no grupo de família, a Laurinha está fazendo aniversário. Deus abençoe a ambos, o Senhor lhes dê vida abundante, o mover do Senhor sobre cada um deles, também todos os aniversariantes do período, né? Que o Senhor abençoe poderosamente. Também estou orando pelo Bispo Antônio, pela Suzy Priscila. O Bispo Antônio estará fazendo daqui a pouco um exame nos olhos, que o Senhor esteja sobre a vida dele, guardando, protegendo, abençoando. Pastora Mara também. Aliás, amanhã estarei com a pastora Mara às 8 horas da noite, falando com o apóstolo Júnior Menezes sobre o que significa o Evangelho do Reino, né? Isso tudo que a gente tem conversado, e agora o servo do Senhor, apóstolo Júnior Menezes, vai estar falando, respondendo. A gente vai estar conversando a respeito amanhã às 8 horas da noite, tanto pelo Instagram como pelo Facebook, e você, se quiser, pode acompanhar e será uma grande bênção. E a pastora Mara também, sua casa, sua família, filhos, genro, nora, netinhos e também o seu Ulisses. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Então, nós vamos pensar mais um pouco em Mateus capítulo 25. Dentro dessa lógica, né, escatológica, que eu tenho procurado sublinhar isso, né, porque você pode ler a palavra, claro, de muitas maneiras, dentro de vários temas. A palavra do Senhor é maravilhosa, é uma fonte inesgotável, literalmente inesgotável. Mas quando a gente olha no sentido escatológico, é gostoso ler a palavra assim, porque você percebe que a palavra do Senhor, ela é toda ela baseada na esperança. A esperança é a inspiração da palavra do Senhor em todos os momentos, em todos os sentidos, né? O livro de Apocalipse, por exemplo, foi escrito por causa da esperança. O quarto evangelho, o evangelho de João, foi escrito em cima da esperança. Então você tem todos, Malaquias, em cima da esperança, Ageu, em cima da esperança, e todos os outros ali, Abacuque, né? Por-me-ei na torre de vigia, né? Então você percebe o quê? Que existe esse sentido que precisa fazer parte integrante da tua vida diariamente, para que você tenha vigor, vitalidade para se levantar, para começar de novo, entendendo que o Senhor realmente tem um propósito e que o melhor do Senhor, e eu sempre falo, não é como alguns pregam por aí, né? O melhor do Senhor no sentido de autoajuda, não. É porque o melhor do Senhor verdadeiramente está por ser estabelecido, realizado, porque nós não vivemos ainda a vida abundante. A Bíblia fala de vida abundante porque não tem vocabulário, não tem verbalização daquilo que nós viveremos. Não é apenas a salvação, não é apenas não estar no inferno. E eu diria ainda, não é apenas estar no céu, é mais do que isso. É não estar no inferno, é estar no céu, mas é viver uma vida abundante, que jamais vivemos, que o universo,
o mundo, a humanidade ainda não conhece, mas que o Senhor tem reservado, preservado para aqueles que o buscam. Isso é maravilhoso. Então, sempre nesse sentido, sempre. E você percebe no ministério de Jesus que ele deixa isso muito bem claro. Eu terminei ontem, domingo, na Santa Ceia do Senhor, falando sobre a experiência da mulher Ciro-Fenícia. E que, escatologicamente falando, profeticamente falando, ela representa a igreja. Por quê? Porque o Senhor vai para as fronteiras além Israel, indo para aquela parte, uma mulher Ciro-Fenícia, né, começa a chamar Jesus desesperadamente, e ela começa a chamá-lo de filho de Davi, identificando Jesus na sua hereditariedade davídica, monárquica, e ao mesmo tempo ela chama Jesus de Senhor, com S maiúsculo, ou seja, ela sabia quem era Jesus. Mas ela é uma mulher Ciro-Fenícia. E a palavra do Senhor mostra que, em primeiro lugar, o Senhor Jesus havia vindo para o povo de judeu, porque a salvação, como diz a Bíblia, vem do povo judeu. E ele responde literalmente dessa maneira para ela. E ela fala a respeito das migalhas que caem na mesa. Por que caem na mesa? Porque é exatamente de maneira subliminar, né? Nas entrelinhas ela está dizendo o seguinte: olha, eles estão desprezando o alimento. Desculpe, eles estão desprezando o alimento. Eles estão desprezando a oportunidade. Então aquela mulher Ciro-Fenícia, profeticamente falando, ela entra na brecha. E ela diz, figurativamente falando, ela fala, eu quero comer dessas migalhas. Então ela está dizendo de uma outra maneira o seguinte: se o alimento à mesa está preparada, preservada e reservada para um povo chamado de propriedade exclusiva de Deus, e esse povo está desprezando, eu aqui, pelo menos das migalhas, eu viverei condições muito acima daquilo que eu poderia pensar ou imaginar. Em outras palavras, é isso. E aí Jesus fala assim o que para ela? Grande é a tua fé. Vai-te em paz, porque a tua petição foi respondida. Então é exatamente essa linha de raciocínio escatológico que nós temos que sempre pensar. Eu vou ler uma outra passagem que está meditando, claro, em Mateus capítulo 25, mas eu vou ler outra passagem que está em João capítulo 4, versículo 20. Por quê? Porque para mim é uma das revelações, é a revelação mais importante em relação à identidade de Jesus, porque Jesus fala. Jesus não fala para os sacerdotes, Jesus não fala para os profetas de maneira literal, ele pouco fala para os seus discípulos de maneira literal aquilo que ele fala para essa mulher. João capítulo 4. Só para você lembrar, essa passagem diz respeito à mulher samaritana, né? Que estava ali, Jesus está indo num horário que não era usual, né? Havia vamos dizer, os protocolos culturais, né? Primeiro, samaritano não se dava com judeu. Por que samaritano não se dava com judeu? Porque samaritano é um povo mesclado, miscigenado entre judeus e outros povos na circunvizinhança. Então os samaritanos não se davam com os judeus, porque para os judeus os samaritanos eram malditos. E por sua vez, os samaritanos não se davam bem com os judeus, por quê? Porque eles eram discriminados. Havia um racismo, né, étnico naquela região. Segunda coisa, Jesus vai naquele poço em horário que não era usual. Por quê? Porque havia um protocolo de convivência. O momento que as mulheres iam para o poço, os homens não iam para o poço.
O momento que os homens iam para o poço, as mulheres não iam. Era um protocolo cultural. Então Jesus vai quebrando as regras, uma a uma, né? Por quê? Porque ele vai no poço no momento em que as mulheres vão. Você percebe também uma outra coisa, que aquela mulher, eu vou abrir em João capítulo 4, eu não ia ler, mas vou ler toda a situação só para a gente lembrar. Né? Eu gosto de ler a Bíblia e gosto de falar sobre ela na totalidade. João capítulo 4, versículo 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Na verdade, Jacó não deu ao seu filho José, né? Na verdade é porque o nosso Deus, ele é geracional. Então, na verdade, não foi Jacó que deu para José, foi Jacó que profetizou sobre Manassés e Efraim, sobre os filhos de José que têm parte na herança das 12 tribos. Né? Chegou, pois, a uma cidade de Jari, estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, sozinho, junto a uma fonte, numa região samaritana, sozinho, judeu, rabino. Então não tinha por qual razão ele estar ali no sentido cultural da época. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, versículo 13, afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse agora que tens não é o teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Bom, só para entender, só para a gente lembrar de toda a história, essa mulher havia casado 5 vezes. Isso significa que, para quem discute sobre o divórcio é prescrito na palavra, tanto é que Jesus fala 5 casamentos. Então, até então, ela estava quites com a lei, tanto no lado cultural, né, legalista da lei, tanto para os samaritanos como para os judeus. Então, ela estava... Apenas essa 6ª relação que ela estava tendo não era um relacionamento oficial, mas só no 6º. Porque eu também ouço muita gente pregar a respeito, falando, essa mulher tinha 5. Não, até então. Então a mulher demonstra o quê? Que a mulher era uma mulher capaz, era uma mulher de um biotipo, com certeza, invejável, porque ninguém naquela época casava e descasava tantas vezes. Então se percebe que essa mulher era uma mulher de uma identidade, de uma consistência muito grande, porque senão não estaria no seu 6º relacionamento. Lembre-se que naquela época a mulher era propriedade, a mulher era trocada como quem se trocava, e até os dias de hoje naquela região, a mulher era trocada por camelos, por pedaços de terra, por animais, por grãos, né? A mulher tinha uma outra
tem uma outra conotação histórica para a cultura, não para Deus, mas para a cultura. Nem tampouco para a Bíblia, mas para a cultura. Então você percebe que essa mulher já tinha uma constituição, uma identidade muito forte. Não era qualquer uma. Mas mesmo assim, Jesus conversa com ela e veja como Jesus perscruta todo o seu sentimento na profundidade. É por isso que nenhum de nós temos condição de julgar as pessoas no sentido pessoal. Por quê? Jesus se revela àquela mulher como jamais havia se revelado a qualquer outra pessoa do seu tempo. Veja só, diz assim, versículo 20. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. Aí vem Jesus falando sobre o judeu, porque a salvação vem dos judeus. Então a primazia pertence a um povo que rejeita, é verdade. Um povo que por causa da rejeição é substituído, é verdade. Mas a linha de raciocínio, a origem da existência do povo judeu permanece, porque Deus é eterno. Então, lembre-se que nós temos várias escolas depreciando essa condição. Isso aí é pecado, não vem da parte de Deus, porque Deus em nenhum momento rejeitou o povo. Deus substituiu o seu povo, mas em nenhum momento ele rejeitou o povo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ah, então é um povo filhinho de papai? Também não. Qual o povo na história da humanidade que mais sofreu durante toda a existência humana? Qual o povo que foi mais perseguido, que até os dias de hoje é perseguido? Qual o povo que é destruído? Qual o povo que fala de paz e jamais viveu a paz? Eu estive lá uma vez. As meninas, e eu fui, naquela época eu fui lá no McDonald's, né? E o McDonald's é o único lugar no mundo que o McDonald's não mistura carne com queijo, né? Porque senão não pode ter McDonald's lá. Porque derivado de leite e derivado de carne não pode se misturar, né? Então, eu estive lá e as meninas de 13, 14 anos, que já vão pro alistamento, né? Para servirem o país, como aqui tem, mas aqui é 1 ano, lá é 3, 4, 5 anos, e elas começam muito cedo. Então, meninas de 13, 14 anos, comendo no McDonald's, e ali é tão normal, né, porque tem o espírito de guerra, né, ali é tão normal que elas andam com os rifles arrastando no chão, assim, tipo assim, né, sabe aquela moçada que tá meia descontraída, andando, vai comer o lanche e fica com aqueles rifles arrastando, porque fica pendurado na cintura, e vai arrastando no chão. Aí ela senta e come com aqueles rifles todos, né, assim, perto do pé delas, assim, no chão, meio pendurado. Você olha aquilo, você fica até, você sai até de perto. Mas por quê? Porque existe um espírito de guerra muito grande naquela região. Para você ter uma ideia, se eu não me engano, essa atriz que faz a Mulher Maravilha, né, passaram outro dia na internet aí umas fotos dela, quando ela serviu o exército lá, ela é judia, quando ela serviu o exército lá em Israel, alguns anos atrás, passando ela de rifle e tal, fazendo exercícios de guerra, de combate, né? Então isso é normal lá. E você percebe que em tudo isso, em nenhum momento Deus depreciou aquilo que ele havia prometido aos patriarcas. Diz aqui no versículo 23, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores, que somos nós todos, né? O povo gentílico e um povo que
nem sempre tem o seu prédio, a sua estrutura, nem por isso Deus deixa de se manifestar e de se expressar, né? E diz aqui, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Veja, o Senhor, na sua conversa com ela, começa com uma pequena exortação. Mas o ponto aqui não está na exortação. O ponto está na revelação. E o Senhor só se revela àquele que o deseja, àquele que o conhece. Exatamente o que acontece com essa mulher. A despeito de qualquer religiosidade, a despeito de qualquer cultura, essa mulher tem a maior revelação do Novo Testamento. Veja só o que o Senhor Jesus fala. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, meu Deus, eu sou, eu que falo contigo. Ele diz literalmente, ele é o Messias, ele é o Cristo. Ele diz literalmente àquela mulher quem ele é. Deus de maravilhas, né? Ou seja, se de um lado a salvação está vindo através dos judeus, a palavra está cumprida, a promessa do Senhor está cumprida, estabelecida e será consumada na cruz do Calvário. Mas aí alguém poderia dizer, mas eles rejeitaram, sim, mas não é ad eterno, não é para sempre, não é de maneira perpétua, não. O Senhor ainda se manifestará na linha de raciocínio judaica. Por quê? Porque Jesus é um judeu. Ele sabe como ninguém falar com o seu povo, né? O povo através do qual veio a salvação. Mateus capítulo 12, versículo 16 diz assim, advertindo-lhes, porém, que o não expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías, e aqui tem toda a palavra profética de Isaías. Mateus capítulo 12, do versículo 18 em diante. Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Por que aos gentios? Porque o primeiro grupo rejeitou. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Por isso que eu sempre falo que nós somos do ministério do relacionamento. Não significa que, numa boa parte de nós aqui, não temos aquela voz, aquela eloquência, que não estejamos vivendo o Evangelho. Por quê? Porque existe uma identidade. Mas nós somos a igreja do relacionamento. E diz aqui, ele anunciará o juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, ou seja, não vai pegar a cana que está quebrada e vai esmiuçar mais ainda, ou seja, vai chutar, chutar cachorro morto. Não, Jesus não faz isso. Depois diz assim, nem apagará a torcida que fumega. Não apagará a torcida, é aquela brasa que está quase apagando, ele não chega lá e vai pisar, ou seja, ele não vai dar uma de poderoso, de grandioso, de maravilhoso, que tudo isso ele é. Mas ele não se manifesta dessa maneira, ele se manifesta como servo. E diz aqui, até que faça vencedor o juízo, e no seu nome esperarão os gentios. Então lhe trouxeram o endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia, é este porventura o filho de Davi? Então você perceba o quê? Que é aquilo que eu sempre falo, em todos os grupos existem uma boa parte que não acredita, que é incrédula, dentro de todos os grupos, tanto do povo judaico, como do povo gentílico, tanto do povo da igreja de Deus, mas em todos eles existem os remanescentes. E o Senhor Jesus está principalmente preocupado com todos eles. Daí, ele se dispor a conversar com aquela mulher samaritana a despeito de tudo. Tem até pastor falando a respeito. Que o momento de Jesus ali era discutível, né? Porque ele estava judeu,
sozinho com uma mulher, entre aspas, com uma reputação discutível, sozinho com uma mulher conversando, uma mulher samaritana. Até isso eu já ouvi. E não tem nada a ver. Essa mulher samaritana, o Senhor Jesus interpelou a sua vida exatamente porque ela tinha um sentimento. Ela tinha uma constituição, uma essência, uma profundidade no conhecimento, no desejo de conhecer a Deus tão grande que lhe fez se revelar como a ninguém ele se revelou dessa maneira. É o contrário. O Senhor Jesus, representando a Trindade sobre aquela mulher, enxergou naquela mulher aquilo que Deus enxerga na igreja hoje. A essência da igreja, a profundidade dos sentimentos da igreja. A despeito de tudo, existe um remanescente que vale a pena, segundo a Trindade, vale a pena lutar, vale a pena esperar, vale a pena investir, vale a pena cultivar, que somos nós todos. Em Lucas capítulo 2, versículo 26 diz assim: revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão, lá no nascimento de Jesus, Simeão o tomou nos braços, louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Jesus era bebê, estava por ser apresentado no templo, né? Ou seja, mais ou menos no 8º, no 9º dia de nascimento. Diz aqui, mais ou menos não, no 8º dia de nascimento. Versículo 32. Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Então Simeão, o idoso, o ancião Simeão, no templo, no livro de Lucas capítulo 2, ele identifica o bebê Jesus. E ele traz a palavra exatamente expressa de toda a antiguidade, que haviam dois grupos, né? Luz para a revelação aos gentios, primeiro grupo. Desculpe, segundo grupo. Para a glória do teu povo Israel, primeiro grupo. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele se dizia. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis aqui este menino está, destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Então esse é o nosso Deus. É o nosso Deus que está nos preparando. Povo de Israel, povo gentílico que somos nós, e também somos nós a igreja de Deus, né? Cabe a nós decidirmos se só somos povo gentílico ou se somos também povo da igreja de Deus. E esse é um momento maravilhoso para nós pensarmos em tudo isso. É por isso que o nosso Deus, ele perscruta um coração, ele esquadrinha um coração como nenhum outro ser no universo. É por isso que nós devemos expressar, manifestar, viver esse evangelho à flor da nossa pele. Para que, como Jesus, num momento tão tranquilo, foi apenas beber água no poço, só isso. Mas se transformou num legado, numa escritura bendita tão maravilhosa, que ele se revela ali para aquela mulher. Aquela mulher representa a nossa igreja, representa o povo de Deus hoje, o povo gentílico, né? E ele se revela: eu sou o Messias. Eu sou o que está falando com você agora. Meu Deus, que maravilhoso. Glória a Deus. Ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. A palavra de Deus não é maravilhosa? Não é tão maravilhoso saber que o Senhor tem todas as coisas assim, né? Cada detalhe,
cada pessoa, cada sentimento, cada coração. Não é uma transgressão, uma iniquidade, é um pecado que vai fazer a diferença. Não. Ele enxerga a profundidade, ele enxerga o sentimento. Não importa quem aquela pessoa aparenta ou quem aquela pessoa expresse diante da sociedade. O que importa é aquilo que está no seu coração. Então, quando nós clamamos e nos derramamos diante do Senhor, e oramos pela nossa família, pela nossa casa, pelo nosso país, pela nossa nação, ou pelos nossos queridos, ou aqueles que estão distantes da palavra de Deus hoje, que já foram um dia, mas que estão, vamos dizer assim, acidentalmente distantes, isso não significa que está decretada toda a história da pessoa. Não, a pessoa é mais do que isso. Nós somos mais do que aquilo que pecamos, que erramos, que falhamos. E o Senhor veio realmente resgatar. E é tempo de resgate, é tempo de remissão, é tempo de restituição, é tempo de reconstrução. Então vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor, em nome de Jesus, né? Glória a Deus, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a Tua palavra é maravilhosa. Nós estamos aprendendo, pensando sobre escatologia, mas não tem como não dizer aquilo que o Senhor mais deseja, que é restaurar, reconstruir, restituir, renovar, redimir, remir. Por isso a Ti toda a honra e toda a glória. Derrama-te sobre os Teus servos que estão aqui, cada um de nós, nossos queridos, nossos familiares, nós que estamos orando pelos nossos amados, irmãos e também familiares que estão passando pela Covid-19, problemas, dificuldades de saúde. Tua graça, Tua glória se derrame sobre cada um, visitando órgãos, tireoide, pulmões, vias aéreas, vias respiratórias, Senhor, pâncreas, fígado, coração, artérias, veias, tendões, nervos. Move-te, ó Deus, circulação sanguínea, purifica, toca, renova, restitui, ressuscita, ó Deus, renova a saúde, traz da Tua fortaleza, da Tua imunidade, da Tua resistência, derrama-te sobre cada vida, ó Deus, tocando, renovando, restituindo, restaurando, derramando das Tuas águas, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, derrama-te sobre os nossos queridos, avós, tios, pais, marido, esposa, filhos, netos, sobrinhos, genros, noras. Derrama-te, ó Deus, com a Tua glória, com o Teu mover e com o Teu poder. Move-te dos céus sobre a nossa nação, nosso país. Senhor, nós carecemos da Tua revelação, nós carecemos da Tua palavra, nós carecemos do Redentor, do Messias, do Senhor, do prometido das nações, como diz a palavra, da luz para a revelação aos gentios. Senhor, em nome de Jesus, derrama-te sobre o nosso país, derrama-te com teu poder sobre a nossa nação, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Perdoa-nos, perdoa-nos como povo brasileiro. Senhor, perdoa-nos no pecado, na iniquidade, sara a nossa terra, e nós te louvaremos sempre em nome de Jesus. E que nós tenhamos uma semana maravilhosa, uma segunda-feira especial. O Senhor nos dê muito além daquilo que possamos pensar e imaginar, aonde pisar a nossa planta do pé, aonde tocarmos com a palma das nossas mãos, o Senhor nos dê por concessão. E nunca nos falte a Tua presença, o Teu poder, a inspiração do Teu Santo Espírito, e nós possamos ter uma semana maravilhosa, um mês de julho maravilhoso, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor derrame da sua vida abundante em Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo da promessa se derramem sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é nosso pastor, de nada nós teremos falta. Um beijo para você. Lembre-se, amanhã eu estarei com a pastora Mara às 8 horas da noite, conversando com o apóstolo Júnior Menezes, falando sobre o Evangelho do Reino. Tá bom? Deus abençoe, que você tenha uma segunda-feira maravilhosa,
um poder de Deus maravilhoso aonde você estiver, tuas tarefas, tuas atividades, seja no trabalho, seja em casa, seja onde for, e amanhã às 10 horas da manhã eu estou de volta, tá? Deus te abençoe, olha, dê o teu joinha, dê o teu like, dê o teu coraçãozinho, curte e também distribua a palavra do Senhor. Eu sempre falo, sempre coloco duas porções, uma estendida, que é essa que nós falamos tudo, né? Dá uns 50 minutos, e a outra reduzida de uns 25 minutos, eu faço um corte no começo e no final na oração, exatamente só do estudo, e você fique à vontade. Que Deus te abençoe e que você possa prosperar em todos os teus caminhos em nome de Jesus. Amém? Minha tia Alzira, estou orando pelo Beto, viu? Deus abençoe o Beto, a Eliane e a sua esposa, também orando pela sua gravidez. Deus abençoe a todos. Um beijo para todos vocês. Fiquem na paz. Um dia maravilhoso. Tchau, tchau.